Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós passamos. Nós passamos então agora ao sacramento da Crisma, né? Na verdade, inclusive, a ordem deveria ser essa: batismo, Crisma, Eucaristia. Bom, claro, confissão, assim que se chega também à idade da razão e se distingue o bem e o mal. Bem, passamos então à Crisma. A Crisma recebeu alguns nomes diferentes ao longo da história. Por exemplo, imposição das mãos, é o termo usado nos Atos dos Apóstolos. Às vezes as pessoas veem posição das mãos nos Atos dos Apóstolos e já acham que é ordenação. Não é. Muitas vezes é a Crisma, o sacramento da Crisma. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos 8:17. A imposição das mãos como a matéria desse sacramento. Então, esse nome é dado a partir da matéria, imposição das mãos. Inclusive, a imposição das mãos continua sendo matéria do sacramento. É a unção com óleo e imposição das mãos. Vamos chegar lá. Também chamado de crisma, em função da outra parte da matéria, que é a unção feita com o óleo do crisma. Então, o bispo faz a imposição das mãos na cabeça e com o polegar faz a unção, com o sinal da cruz, na testa da pessoa. Também chamado esse sacramento de confirmação, em função do efeito. Confirmar no sentido de tornar mais forte, né? Nas virtudes, na fé, em particular na virtude da fortaleza. No Brasil, o mais comum é se chamar de crisma, né? A gente vê também confirmação, mas o mais comum é crisma. Em a definição: sacramento da nova lei instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, pela imposição das mãos e pela unção feita com o crisma, segundo a fórmula prescrita, se dá ao batizado a graça e o caráter sacramental. Então, sacramento da nova lei instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, pela imposição das mãos e pela unção feita com o crisma, segundo a fórmula prescrita, se dá ao batizado a graça e o caráter sacramental para fortalecê-lo na fé e para confessar essa fé valentemente como bom soldado de Cristo. Então, sacramento da nova lei instituído por Nosso Senhor, no qual, pela imposição das mãos, pela unção feita com o crisma, segundo a fórmula prescrita, se dá ao batizado a graça e o caráter sacramental para fortalecê-lo na fé e para confessar essa mesma fé valentemente como bom soldado de Cristo. Bem, na Sagrada Escritura, né? Atos Apóstolos 8, 16, 17, como nós mencionamos, pois ainda não tinha vindo o Espírito Santo sobre eles, apenas tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes foram impostas as mãos e receberam o Espírito Santo. Sacramento da Crisma. Atos 8, 16, 17. Atos 19, 6.
Ao ouvir isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo São Paulo a mão sobre eles. E desceu sobre eles o Espírito Santo. Então aqui a gente tem o batismo e a crisma. O magistério da igreja sempre ensinou assim, né? A crisma como um sacramento. Definindo, por exemplo, no Concílio de Trento. Né, que expõe, ensina de modo claríssimo, né, a doutrina sacramental da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz o Concílio de Trento: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram instituídos todos por Jesus Cristo, ou se alguém disser que são mais ou menos que 7, a saber, batismo, confirmação, penitência, etc., ou se alguém disser que algum desses não é verdadeiro e propriamente sacramento, seja anátema. A crisma é o sacramento da maturidade espiritual. Como nós dissemos, né, na aula sobre o batismo, os sacramentos vão acompanhando mais ou menos a nossa vida natural. Então, a gente nasce, se desenvolve, chegando à maturidade. Então, a crisma é o sacramento da maturidade espiritual. Não corresponde exatamente à maturidade natural, que se adquire ou se deveria adquirir plenamente aos 18 anos. Bom, não, o sacramento da maturidade espiritual, que é a crisma, deve ser recebido a princípio na idade do uso da razão, em torno dos 7 anos. Nós vamos falar disso com mais detalhes. Ele é o sacramento, né? A crisma é o sacramento espiritual, da maturidade espiritual, que vai dar o Espírito Santo com maior abundância, né, do que o Espírito Santo foi dado no batismo. Mas não é só uma questão de quantidade ou de abundância. A natureza também é diferente. Nós éramos somente filhos de Deus. Com a crisma, né, pelo batismo. Com a crisma nós nos tornamos soldados de Cristo. É outra natureza. Bom, a natureza é diferente, é outra coisa. Né? Porque muitas vezes a gente vê esse erro, né? A crisma é para confirmar o batismo. Quando eu fui batizado, eu era bebezinho, não foi por minha vontade própria. Agora com a crisma eu faço por minha própria vontade, confirmando o meu batismo. Nada disso. Zero. Né? A crisma não é para confirmar o batismo nesse sentido. Confirma no sentido de dar graça muito mais abundante, ainda mais abundante, e no sentido de nos tornar soldados de Cristo. Então não é uma questão de agora eu que eu sou adulto e tenho consciência, eu vou confirmar o meu batismo. Não. Até porque, nós vamos ver, em caso de perigo de morte, se deve batizar um bebezinho também. Batizar, se deve crismar um bebê. Batismar a gente já viu, é óbvio. Então, para ser um bom soldado, para ser um soldado, né, um bom combatente, é necessária essa maturidade espiritual que nos é dada pela crisma. Em que momento o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento? Alguns dizem, não tem muito fundamento, que ele instituiu quando impôs as mãos sobre a cabeça das crianças. Por exemplo, São Mateus 19, 13 a 15, São Marcos 10, 13 a 16. São Tomás de Aquino, doutor angélico, doutor comum, diz que Nosso Senhor instituiu esse sacramento quando ele prometeu aos seus apóstolos, durante a última ceia, que lhes enviaria o seu Espírito Santo. São João 16, 7. A maioria dos teólogos, porém, pensa que é mais provável que Nosso Senhor tenha instituído o sacramento da crisma depois da ressurreição
e antes da ascensão. Então, nos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Nesse período em que São João diz claramente que Nosso Senhor passou instruindo os apóstolos, os discípulos nas coisas do reino de Deus. A matéria da crisma, né? A matéria da crisma é uma daquelas que a gente considera que Nosso Senhor não instituiu especificamente, como o vinho, né, a água, o pão de trigo, né? O vinho e o pão de trigo para a Eucaristia, a água para o batismo, que Nosso Senhor deixou uma certa liberdade para a igreja. Para a igreja designar a matéria para significar essa maturidade, ou essa fortaleza, essa abundância da graça. Bom, em todo caso, a matéria hoje, né, estipulada pela igreja, é a imposição das mãos, imposição da mão, feita pelo bispo na cabeça da pessoa, e, ao mesmo tempo, a unção feita com o óleo do crisma, na testa da pessoa. Aqui entra uma questão, né? Porque se a gente pega os teólogos, etc., se considera que esse óleo é óleo de oliva, né? Hoje já não é mais obrigatório. Embora, sinceramente, na maior parte das dioceses se utilize ainda óleo de oliva, né? Aí alguns vão dizer, inválida a crisma, que não é feita com óleo de oliva. É uma questão um pouco complexa, mas sinceramente não consta, justamente porque a igreja tem certa liberdade sobre a matéria desse sacramento. Só para mencionar isso daí, que é uma coisa que pode surgir em algum contexto aí. Então, a matéria, imposição da mão, feita pelo bispo na cabeça da pessoa, ao mesmo tempo em que ele faz a unção com o óleo do crisma na testa da pessoa. Então, essa é a matéria. As duas coisas. E a forma da crisma, então, que vai indicar em que sentido essa imposição e essa unção estão sendo feitos. Então, a forma é a seguinte: Signo te signo crucis, et confirmo te crisma te salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só ver uma coisa aqui. Bem, então, algumas coisas já importantes, né, da gente assinalar, né? Então a gente falou, a crisma vai nos tornar soldados de Cristo. O soldado carrega as insígnias, né? O brasão, né? As marcas do seu país, do seu soberano, do imperador, etc. Né? No seu escudo, nos seus trajes, em sua bandeira, etc. O soldado de Cristo traz o sinal da cruz. Por isso que é feito o sinal da cruz na unção. É feito na testa, que é o local mais visível. Então nós devemos ter coragem de confessar a nossa fé, não ter medo, não nos esconder. Diz o ditado popular, né, quando uma coisa é evidente, está escrito na sua testa. Então o sinal da cruz é feito na nossa testa, para a gente não se envergonhar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A imposição das mãos, a gente mencionou isso no batismo, o que significa? Bom, então a invocação das graças, né? E aqui é essa abundância da graça. E o óleo, justamente, que vai escorrendo, que significa essa abundância, essa propagação da graça que vai penetrando, né? Não é fácil tirar o óleo em geral.
Essa graça que deve penetrar na nossa alma. Ainda mais o crisma, quando ele é feito pelo bispo, se junta ao óleo o perfume, o bálsamo, que se difunde no ambiente. Então, que nós devemos propagar a fé, defendê-la e propagá-la. O suave odor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos falar ainda mais em detalhe, né, de toda a significação espiritual do sacramento da crisma, já praticamente na última aula, antes do sacramento. Vamos entrar em detalhes, né, com relação ao sacramento da crisma. O ministro da crisma, o ministro ordinário é o bispo. Então, o bispo pode fazer a crisma sem problema, né? O padre é chamado de ministro extraordinário, quer dizer, com delegação do bispo, o padre pode conferir o sacramento da crisma. Então, bom, a gente marcou a crisma, etc. O bispo teve um imprevisto, não vai chegar, não tem outro bispo. No caso, o arcebispo, né? Não é um bispo auxiliar, mas o arcebispo pode delegar o padre para fazer. Sem problema. O bispo é o ministro ordinário da crisma, porque o sacramento da crisma é o sacramento, como a gente já falou, da confirmação, da maturidade, da perfeição. Então, é conveniente que o mais perfeito no sacerdócio faça isso. Também porque para alistar alguém no exército, né, para alistar um soldado, é conveniente que seja o general, e o general é o bispo. Quando se fala em missa pontifical no faudistório, né? O que é faudistório? Aí vê aquela cadeirinha lá. E... o que significa? Não, faudistório é a cadeira onde senta o bispo, né? No lado da epístola. Mas qual que é a origem desse assento? Era a cadeira portátil do general romano na batalha, na guerra. Por isso que, em geral, o faudistório tem as pernas assim, cruzadas, que se dobrava mais facilmente. Bem, então, porque vocês lembram, né? Nós fazemos parte da igreja militante, igreja que combate, né? Pela salvação da nossa alma, né? Pela glória de Deus aqui no mundo. Quem pode receber? E a pessoa lá da paróquia, a ministra da palavra, que seja, ela pode crismar? Não. Nem com delegação do bispo, nem do papa. Certo? Quem pode receber a crisma? Primeiro, para receber validamente a crisma tem que ser batizado e querer recebê-la. Né? Para receber de forma frutuosa, preciso ter a fé, estar em estado de graça. Então, sem pecado mortal, ter confessado os pecados mortais, ao menos. A crisma é um sacramento de vivos. Então, é preciso estar sobrenaturalmente vivo, quer dizer, preciso estar em estado de graça, para receber frutuosamente. Não receber a crisma por desprezo, né, ou por mera negligência, é uma coisa séria, grave. Não é um sacramento indispensável para a salvação, como o batismo. Mas se alguém negligencia,
podendo receber, é um pecado grave. Sobretudo no mundo em que nós vivemos atualmente. Que é preciso uma fortaleza muito grande para enfrentar as armadilhas e cilados do demônio e do mundo. São muito sutis, são muito abundantes. Sobretudo com relação às diversões, né? Quem nos dá essa fortaleza, né? Em particular, o sacramento da Crisma. Bem, só para lembrar e deixar claro, né? Se uma pessoa recebe a Crisma em pecado mortal, né? Ela vai ser crismada, ela vai ter o caráter na alma, né? De soldado de Cristo, mas não vai receber as graças, né? Nem graça santificante, nem graça sacramental, nem graças atuais. E vai cometer um sacrilégio, um pecado mortal. Quando ela se arrepender, ela vai receber as graças do sacramento. Ter direito às graças atuais. E vai receber essas graças na medida da qualidade desse arrependimento. Na Igreja Católica, no rito latino, a Crisma é feita em torno dos 7 anos de idade, deveria, né? No rito oriental, a Crisma é dada junto com o batismo. Por que é melhor na idade do uso da razão, em torno de 7 anos? Nem antes, nem depois. Por quê? Porque antes não precisa, propriamente. Porque não vai ter um combate espiritual. A alma ainda é até incapaz de pecar antes de chegar no uso da razão. Então ainda não há o combate espiritual. Então não precisa da graça específica para isso. Em perigo de morte, né, se dá esse sacramento para ter um caráter, para ter o caráter sacramental, consequentemente, maior glória no céu. Então, não, a graça da Crisma vai ajudar nos combates a partir da idade em que o uso da razão, né, em que a razão passa a considerar os argumentos contrários à fé, efetivamente. Então, nesse momento, haverá combate espiritual propriamente dito. Se deixa passar muito tempo, né? Passa 1 ano, 2, 3, vai ser crismado com 13, 14, 15. Muitas vezes a batalha está perdida já. Né? Então, a pessoa vai receber tarde, na verdade ela precisava daquela graça muito antes. Para os combates da vida espiritual. Então, em torno dos 7 anos, o mundo já apresenta as suas armas, o seu combate, né? Suas armas cruéis, seus argumentos, e a pessoa não tinha a graça de soldado de Cristo, não tinha a graça dessa fortaleza. Então a pessoa vai sucumbindo. Aí no meio da adolescência, a batalha, no mais das vezes, já está perdida. Então a idade mais adequada é em torno dos 7 anos, quando começa efetivamente essa batalha espiritual. É o momento em que é necessário ter essa graça da Crisma, a graça de soldado de Cristo, para confessar valentemente a fé, né? Para se fortalecer na fé. Felizmente, hoje, em muitos lugares do mundo, se demora muito, né, para dar a Crisma. Sob o pretexto de, a gente faz a primeira comunhão, que já é tarde também, preciso dizer, a primeira comunhão devia ser em torno de 7 anos também. A primeira comunhão já é feita tarde. Bom, e aí depois, se a gente fizer a primeira comunhão e já fizer logo a Crisma também, a pessoa vai abandonar a igreja. Então vamos adiar um pouco mais a Crisma, que a gente prende mais as pessoas. Resultado, não funciona. Muitas pessoas vão embora de qualquer jeito, e as que vão ser crismadas, muitas são crismadas por obrigação, né? Cometendo até mesmo sacrilégio. Então os frutos a gente vê. Então é muito melhor dar o sacramento cedo, na idade, né, que a igreja sempre recomendou.
para que a batalha não seja perdida. Bom, perigo de morte, qualquer um pode ser crismado, né? Criancinha até o adulto. E mesmo um padre pode crismar nessas condições, sem ter uma delegação expressa do bispo. A igreja já dá essa delegação. Bem, na crisma, a gente já mencionou quando falou do batismo, também deve haver padrinho, né? Católico sério na prática da religião, batismado, crismado. Hoje se admite que seja homem ou mulher, tradicionalmente, padrinho homem para um homem, né? E uma mulher para uma mulher. E o padrinho deve encostar no afilhado durante o sacramento da crisma. Mão direita no ombro direito. Antigamente também colocava o pé sobre o pé. Tinha umas coisas mais complexas. E até por isso não convinha que fosse do outro sexo. Assim como no batismo, né, é necessário ter alguém que guie essa pessoa, que nutra essa pessoa, que a ensine no início da vida. Na crisma é preciso de alguém que ensine a manusear as armas do combate. O soldado precisa ser devidamente treinado. Se a pessoa tem as armas nas mãos, não sabe usar, usa mal, termina prejudicando a si mesmo. Então, o padrinho de crisma, que seja alguém mais experimentado nos combates espirituais. Não é o colega lá, né, na escola, que já é crismado e eu ainda não. Então, convém que seja alguém mais experimentado nos combates espirituais, na guerra, na milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai então ajudar o afilhado nesse sentido. Tradicionalmente, o padrinho da crisma é distinto do padrinho do batismo. Era o que a igreja recomendava veementemente, que fossem distintos. Hoje é o contrário. Não sei porquê. Até porque vale mais ter dois padrinhos do que diferentes, que podem ajudar, do que um só. São funções distintas, completamente distintas. Uma é para filho de Deus e outra realmente soldado de Cristo. Claro que muita coisa é em comum, né? Às vezes a questão de ser o mesmo padrinho no batismo na crisma pode entrar nessa mentalidade de que é uma mera continuação do batismo, uma confirmação naquele sentido errado que a gente falou. A crisma vai aperfeiçoar o batismo, em certo sentido, que a gente vai receber o Espírito Santo com maior abundância, vai receber os dons do Espírito Santo com maior abundância, as virtudes com maior abundância, mas não é só uma questão de abundância, é uma questão de natureza distinta. Né? A natureza dos dois sacramentos é distinta. Tem uma que é para receber as coisas sagradas, o batismo, para nos fazer filhos de Deus, a outra é para guardar as coisas sagradas, combater por elas, defendê-las, como soldado de Cristo, a crisma. E no sacerdócio haverá ainda o caráter para administrar as coisas sagradas. Efeitos da crisma. Confere de modo mais pleno, mais abundante o Espírito Santo, aumento da graça santificante, a graça sacramental, então essa graça santificante é dada com certa tonalidade, com certa coloração, de acordo com a natureza e a finalidade do sacramento da crisma, quer dizer, uma graça para a gente poder viver bem como soldado de Cristo. A crisma vai dar direito às graças atuais, as ajudas pontuais, passageiras de Deus para a gente viver como bom soldado de Cristo. E imprime o caráter de soldado de Cristo na alma. Bem, um pouco da cerimônia de crisma no rito romano tradicional.
Nós vamos voltar a isso lá no final, como preparação para a crisma, e que vale muito a pena mesmo para quem já é crismante. Relembrar alguns pontos, não deixar morrer essa graça que nos foi dada nesse sacramento e nos outros, né? Procurar pensar nisso também. A gente vai vendo aqui os efeitos dos sacramentos. É preciso ver como é que nós estamos vivendo os sacramentos. O sacramento do batismo, como é que nós estamos vivendo realmente como filhos de Deus, como tendo renunciado às obras, às pompas do demônio, como tendo se consagrado inteiramente a Deus. Minha docilidade diante dos ensinamentos de Nosso Senhor, a caridade, etc. E aqui na crisma, como tenho vivido como soldado de Cristo. Soldado de Cristo é pegar em armas e ir para a Terra Santa e combatê-lo. Em algum caso até pode ser, né? Nada impede que seja necessário uma legítima cruzada. Mas não estamos falando disso não, estamos falando no combate do dia a dia, pela salvação da nossa alma, contra o respeito humano, né? Para propagar a fé na medida de nossas possibilidades. É desse combate que nós estamos falando, um combate interno nosso, pela salvação da nossa alma, e um combate também diante do mundo e dos outros, para ajudá-los, para não sucumbir aos outros ou ao mundo. Então a gente tem que fazer também essa reflexão. Quando a gente vai passando aqui os sacramentos. Não é só, que curioso, o café não é matéria válida para o batismo. É para a gente poder viver bem a graça desses sacramentos. Bem, um pouco da cerimônia da crisma. O bispo diz, voltado para os confirmandos ou crismandos, né, que o Espírito Santo desça sobre vós e a virtude do Altíssimo vos defenda do pecado. Já dá uma boa ideia do que vai acontecer, né? É o Espírito Santo que vai descer de modo mais abundante ainda sobre os crismandos. Que o Espírito Santo desça sobre vós. E a virtude do Altíssimo vos defenda do pecado. A virtude, virtus, né? Força. Então, que a força do Altíssimo vos defenda do pecado. Pecado é realmente o único mal que existe. A única coisa que pode nos separar de Deus. Então, o nosso combate é contra o pecado. Contra todos aqueles que favorecem o pecado. Na medida em que favorecem o pecado. Então, aqui está resumido todo o sacramento. Que o Espírito Santo desça sobre vós e a virtude do Altíssimo vos defenda do pecado. Então, a gente precisa dessa graça abundante na guerra contra o pecado. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bom, oremos. Deus eterno e onipotente, que vos dignastes fazer renascer estes vossos servos pela água e pelo Espírito Santo, quer dizer, eles já são batizados, e aos quais perdoastes todos os pecados, estão em estado de graça para receber de modo frutuoso a Cristo, enviai-lhes do alto o Espírito Santo, Consolador com os seus 7 dons, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e piedade. Enchei o Senhor de vosso santo temor, o 7º dom, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, santo temor. Nós já estudamos esses dons, o tratar das virtudes, que aperfeiçoam as virtudes sobrenaturais, dando um modo muito mais divino do que o humano de agir. Então, enchei o Senhor do vosso santo temor e confirmai-os com o sinal da cruz de Cristo para a vida eterna. Então, vão ser dados os dons do Espírito Santo com maior abundância, seremos confirmados com o sinal da cruz, né? Seremos fortalecidos com o sinal da cruz para a vida eterna. Pelo meio de Jesus Cristo, vosso Filho, que sendo Deus vive e reina convosco, na unidade desse mesmo Espírito Santo. Amém. Depois disso vem a essência do sacramento. Quando a gente fala essência do sacramento, é que sem isso não há sacramento. Se não houver o resto, mas houver isso, há o sacramento, certo? Depois disso vem a essência do sacramento. Então, o bispo coloca a mão na cabeça da pessoa, coloca o polegar, primeiro o polegar no óleo do crisma, a mão na cabeça da pessoa, faz o sinal da cruz na testa com o polegar, né, fazendo a unção, então, o sinal da cruz, e diz, fulano de tal. Em alguns países existe até o costume de acrescentar um outro nome para a crisma, né, que no Brasil não me consta que seja. Bom, fulano de tal,
Signor te, Signor Crucis, et confirmo te, Crisma te salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Falando de tal, eu te marco, eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sinal da cruz, a gente já viu, o sinal de Cristo é a marca do sol que o soldado deve carregar na batalha, na testa, para não ter vergonha nem medo. Né? Imposição das mãos significa a abundância das graças, bem como o óleo também. Essa abundância da graça que deve penetrar no mais profundo da alma. E o bálsamo, que está no crisma, que é o cheiro que se propaga. Então, é o apostolado que nós devemos fazer como soldados de Cristo. Não é só defender, mas propagar, na medida das possibilidades. E o crismano, então, responde, amém. Depois o bispo dá uma leve bofetada no rosto do confirmado para despertá-lo e prepará-lo para o combate. Né? Então, o crismado deve estar alerta, vigilante. Isso aqui não é mais da essência do sacramento, né? Não é a forma, nem matéria, nem nada. Então, o bispo dá um tapa, né? Um tabefe, né? No crismado. Se eu fosse bispo, o pessoal ficar esperto. Bom, depois, terminada a unção, canta-se a antífona. Confirma, Senhor, que operastes em nós do alto do vosso templo, a Jerusalém celeste. Então, confirma, Senhor, aquilo que operaste, então esse sacramento, que ele possa realmente dar frutos, etc. Aleluia, aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Atendei, Senhor, a minha oração, até vós ouve o meu clamor. O Senhor seja convosco, também com o teu Espírito. Oremos. Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos apóstolos, porque a crisma é um certo Pentecostes individual. Não é o novo Pentecoste, né? Fusão do Espírito Santo, né? Nesse sentido não. Mas nós vamos ver, quando tratarmos mais detalhadamente da crisma, que a gente pode fazer inúmeros paralelos com Pentecostes, né? Ó Deus, que destes o Espírito Santo aos apóstolos, e por eles e seus sucessores, o transmitis aos outros fiéis. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos, né? Então, o ministro ordinário do sacramento. Agradai-vos do nosso humilde ministério, o bispo falando, e fazei que o mesmo Espírito venha aos corações daqueles que nós marcamos na frente com o santo crisma e com o sinal da cruz. Então, a graça para esses soldados de Cristo. Que ele, o Espírito Santo, habite nos corações e deles faça templos de glória. Vós, com o Pai e o mesmo Espírito, vez renais pelo século sem fim. Amém. Depois ele abençoa os confirmados, que o Senhor vos abençoe do alto de Sião, para gozardes dos bens de Jerusalém em todos os dias da vossa vida e possuídes a vida eterna. Amém. Depois disso, convém que o bispo recite o credo, um Pai Nosso e uma Ave Maria, com os crismados, né? Então, mostrando a fé e o Pai Nosso, mais uma vez, as boas obras, aquilo que devem desejar, buscar e procurar fazer, né? E, claro, a oração para a nossa hora. Isso aqui não é propriamente do rito da crisma, mas é uma prática boa, louvável, né? E é o general, de uma certa forma, ensinando aqueles novos soldados, né? Bem, alguma questão com relação à crisma? Tudo claro? Bem, então vamos rezar e apertar os cintos para a última parte, que talvez seja um pouco longa. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.